versículo 17. João 17, quem achou, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Não tem ninguém desanimado aí não, né? Meu Deus, vocês estão meio pra baixo, que isso? Então, qual a impressão minha? Tá todo mundo bem, cara? Tá? Então tá bom. Então quero vocês comigo nessa palavra que eu creio que Deus vai falar muito com vocês. É a nossa penúltima palavra do ano. Busquei muito em Deus para que a gente pudesse ouvir o que Ele queria falar com a gente. Então João 17, deixa aí, vamos orar antes. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por cada filho teu que entrou aqui nessa casa. Nós pedimos por um toque teu, Deus, nós pedimos por uma marca do teu Espírito, Senhor. Quero declarar que o nosso coração esteja rendido, Pai, sem barreiras, sem muralhas para aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Nós estamos sedentos e famintos do que o Senhor tem para falar conosco, Deus. Por isso, se move no nosso meio, Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade. Não há nada que a gente queira fazer longe da tua presença, longe do teu toque, longe da tua glória. Por isso, Deus, enche esse ambiente com a tua presença. Que aquele que já vai na igreja há anos e daquele que está entrando aqui pela primeira vez sejam marcados e tocados da mesma forma. Jesus, tua palavra é vida e vida que se renova, é vida em abundância, é Pai, esperança para a gente, é boas novas, é um fogo no nosso peito, é um martelo que quebra as barreiras do nosso coração. Por isso, Pai, que a tua palavra venha sobre nós e nós possamos recebê-la com honra, como se estivesse saindo da boca do próprio Jesus. Nós queremos aprender de Ti, queremos ser direcionados por Você. Queremos ser guiados segundo o teu coração e a tua vontade. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor esteve conosco, fiel, presente, nunca nos abandonou. Mas, Pai, sabemos que vai virar o ano, vai começar uma nova oportunidade dos céus para que a gente alinhe a nossa vida, alinhe o nosso coração. Por isso, fala conosco, Deus. Queremos ouvir a tua voz, queremos receber de Ti, queremos ser direcionados pelo teu Espírito, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, João, capítulo 17 do Evangelho de João, fala algo incrível, que eu não sei se você já reparou alguma vez na tua vida. Mas o tema dessa palavra é uma resposta a Deus e aos homens. Eu e você, não sei se você sabia disso, mas hoje à noite eu quero que você tome isso para o teu coração. Você é uma resposta de Deus para os homens e você é uma resposta para Deus, para aquilo que é a vontade de Deus. Durante essa palavra você vai entender tudo isso. Mas eu e você somos uma resposta que os céus dão aos homens. E para isso o Senhor quer nos posicionar para que nós possamos ser essa resposta certa, amém? Amém. Então existem várias coisas que a gente vai ver aqui na palavra que precisam de uma resposta. E eu creio em nome de Jesus que essa é a minha, a tua vida, a nossa geração. Mas mais do que nunca, olha isso, João 17, versículo 20, fala assim. Isso aqui é uma oração de Jesus. Uma oração que Jesus fez pela tua vida. Não sei se você sabia, mas Jesus fez uma oração muito específica pela tua vida. Fala assim: minha oração não é apenas por eles, ou seja, para quem já cria, para os discípulos, para os apóstolos. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, ou seja, nós que cremos através do Evangelho, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Gente, olha isso. Antes de Jesus ir para a cruz, antes de Jesus morrer, essa aqui é uma das últimas orações dele. Ele ora por ele ora pelos discípulos, pelos apóstolos, e depois ele ora pela minha e pela tua vida. Então, eu e você, só de estarmos aqui, só de estarmos rendidos ao Senhor, nós somos uma resposta de Deus ao próprio Jesus. Um dia Jesus parou para orar e falou: Pai, eu quero orar por aqueles que ainda vão crer. Ele estava orando por aqueles que um dia iam se converter. Ele estava orando pela minha e pela tua vida, falando: Pai, eu quero que eles existam, eu quero que eu veja a recompensa do meu penoso trabalho, como diz o livro de Isaías. E eu e você que estamos aqui sentados hoje, eu não acho que eu nunca pensei disso direito, mas eu e você somos uma resposta de Deus Pai para Jesus.
Meu Deus, imagina Jesus fazendo uma oração e aí Deus dá a gente como resposta para Jesus. Fala, nossa, que fase. Mas não, quando Deus responde com a minha e com a tua vida para Jesus, Deus está dando algo bom para Jesus. Porque Deus, ele não faz nada que não é bom, amém? Quando ele fez a criação do mundo, ele fez isso, aquilo, viu que era bom, prosseguiu, viu que era bom, prosseguiu, viu que era bom, então descansou. Então eu e você somos uma boa resposta de Deus para Jesus. Então quando Jesus estava pedindo algo ao Pai, a resposta de Deus para Jesus foi: eu vou te enviar o Luquinhas como resposta da tua oração. Eu vou te enviar o Israel como resposta dessa oração que você fez há mais de 2000 anos atrás. Então a tua vida não é só um acidente, a tua vida é uma resposta dos céus, do Deus Pai para o próprio Filho. É falando, esses aqui que eu vou juntar de todas as nações, de todo mundo, Jesus, esses daqui vão ser a resposta da tua oração, é o que você pediu. Igreja, você foi gerado pelo próprio Deus para ser uma resposta para Jesus. Então às vezes a gente fica para baixo, o inimigo tenta nos colocar para baixo, tenta nos colocar mais ainda em dúvida. Mas Jesus, quando pediu sobre nós, quando pediu sobre esse tipo de oração, Jesus foi bem específico. Jesus falou: Pai, quando esse tipo de resposta que eu quero é para que seja um povo que eles saibam que você, Deus, está em mim, Jesus, e eu estou nele. Então você não é só uma resposta de Deus para Jesus, você é uma resposta de Deus para Jesus. E Jesus falou: esse tipo de resposta que eu quero é um povo que vai estar habitando dentro de mim, nós vamos ser um. Então dentro de você não é mais só a tua natureza. Uma vez que você se entrega para Jesus, uma vez que você se abre para Ele, tudo aquilo que é podre começa a ser transformado. Você é uma resposta dos céus a uma oração que foi feita há mais de 2000 anos atrás. E Jesus fala mais: Deus, essa galera que vai se converter, eu dei para eles a glória que você me deste. Então você é uma resposta de Deus para Jesus. Você é um com Jesus, o Espírito de Deus habita dentro de você. Jesus fala assim: Deus, a resposta que eu quero, quando você me enviar essa galera que vai se converter, eu quero uma coisa, que a glória que você me deu esteja dentro deles. A glória de Deus está dentro de nós, amém? Isso não é uma coisa banal, não é uma coisa simples, não é uma coisa que não faz diferença nenhuma. Jesus era pleno, Jesus era feliz, Jesus era alegre, Jesus era cheio do Espírito, porque ele carregava essa glória de Deus. Então o que ele está falando aqui? Você é uma resposta de Deus. Você pode ter intimidade com Jesus, ser um com Ele. Mais do que isso, você vai poder carregar aquilo que Jesus carregava, aquilo que Ele tinha de especial, que as pessoas falam: que autoridade, caramba, como é que Ele consegue fazer isso? Isso está dentro de você. Às vezes é grande demais, mas a gente precisa parar para alinhar de novo a nossa identidade. Mais do que isso, ele fala assim: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que você me enviou e que você os amou da mesma maneira que me amou. Igreja, Jesus está falando aqui que essa resposta, a resposta da oração dele, o povo que ele precisava, Afonso, era um povo que ia ser amado por Deus da mesma maneira que Deus amou Jesus. Consegue parar para pensar isso? Que se tivesse hoje aqui nessa sala você e Jesus do seu lado, Deus não ia poder falar: eu amo mais esse do que aquele. Igreja, com todas as nossas falhas, com todos os nossos pecados, todas as nossas limitações, se o Filho de Deus, Jesus Cristo, unigênito do Pai, primogênito entre os mortos, estivesse do nosso lado, Deus Pai ia falar: eu amo você na mesma medida que eu amo Ele. Então por que às vezes a nossa relação com Deus parece tão opaca, parece tão sem cor, parece tão sem vida? Quando que Jesus estava falando, Deus, quando você me enviar um povo lá na frente, que eles saibam que eles são amados por Ti da mesma maneira que eu fui. Você é amado por Deus, você é querido por Deus. Apesar das tuas falhas, apesar das tuas fraquezas, apesar das tuas limitações, Deus te olha com extremo amor. Nós podemos crescer em Deus, não é porque a gente é muito bom não, gente. É porque Deus é muito bom sobre nós, amém? Não é porque a gente ama Ele muito, não. É porque Ele nos amou muito. Então às vezes o que nos limita é tentar mensurar quanto Deus nos ama. É uma medida infinita. É uma medida, cara, improvável, incalculável, porque é da mesma medida que Ele amou Jesus. Quando estiver nos céus, você, Paulo, Elias, Moisés, Abraão, Adão vai estar meio excluído lá, ninguém vai querer falar com ele, nem com Adão, nem com Eva, fica lá no canto. Mas quando tiver essa galera toda reunida, Deus vai falar assim: é o mesmo amor, é a mesma graça, é o mesmo favor. Então isso é para te animar, isso é para mexer no teu coração, para você levantar a tua cabeça e saber que você é a resposta de uma oração que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás.
E aí, essa oração, Jesus pediu assim, que eles sejam um comigo como eu sou com você. Cara, olha isso. Jesus falou, olha, que eles saibam que eles carregam a glória que você também me deste. Que eles saibam que não há diferença da maneira que você me amou, da maneira que você ama eles. Então você está aqui nessa sala, você não é uma pessoa comum, você é alguém que é amado pelo Deus dos céus, amém? Você é alguém que é amado pelo Criador de todas as coisas. É por isso que as pessoas deviam olhar na nossa vida e falar, cara, tu tá em perrengue, cara, as coisas não estão acontecendo bem pra mim. Pô, prova amanhã e aí, tá tranquilo, não tá, cara? Eu tenho 1000 aflições, eu tenho 1000 dúvidas, mas quer saber de uma coisa? Eu sou amado pelo Deus dos céus na mesma medida que Ele amou o seu Filho. Então o que o Senhor vai nos reter? O que Deus não nos dará? O que Deus não nos entregará? Se nós nos posicionarmos como esse tipo de filho. Amém, gente? Amém. Você é uma resposta de Deus para Jesus, mas mais do que isso, nós somos uma resposta de Deus para a nossa geração. Romanos, capítulo 8, versículo 19, versículo muito conhecido. 8:19 fala assim: a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, ou que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme, agoniza, clama, como em dores de parto. E não só isso, nós mesmos também clamamos. Então olha isso, quando o apóstolo Paulo está falando da criação aqui, ele está falando da sociedade, do cosmos, da sua época, da sociedade em geral, como a gente vive na nossa. Então ele fala assim, olha, a criação, Afonso, ela está gemendo, ela está na expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Mas ela não está só assim pedindo, Deus, por favor, que os filhos de Deus se manifestem. Não, ela está como uma mulher que está prestes a parir, prestes a dar à luz. Ela está sentindo dores extravagantes, dores, cara, que não pode nem ser calculada, porque ela está fazendo um clamor de algo que ela precisa muito. A palavra fala que a criação está em decadência, ela está na inutilidade, mas ela está clamando por algo, ela está falando, eu preciso que os filhos de Deus se manifestem. E é por isso que eu comecei essa palavra dizendo que você é uma resposta de Deus para os homens. Toda a sociedade está clamando, está pedindo, ei, eu preciso que o Filho de Deus se manifeste. E é você que é essa resposta. É você que Deus separou para ser esse sim, esse amém, a resposta de Jesus para o mundo para poder manifestar a glória dele. Então quando o mundo está falando, ei, será que alguém vai se levantar na política? Talvez alguns de nós aqui sejamos a resposta de Deus. Quando eles estão perguntando, ei, será que alguém tem uma solução para essa geração de depressão, de ansiedade? Eu e você temos que ser algum tipo de resposta para eles. Deus te levantou não como alguém para trazer dúvida para a nossa geração, mas como alguém que é a resposta dos céus. Então ele está falando aqui, ei, a criação está desesperada por uma resposta. E aí você precisa se ligar, por que você nasceu em 2018? Não, ninguém aqui nasceu em 2018, né? Mas por que você nasceu nos anos 90, 2000, não sei, acho que por aí, 70, 60, não sei quanto nasceu, 1900. Por quê? Deus, ele não é idiota, ele te colocou nessa época de espaço, de tempo, propositalmente. Ele olhou para a minha vida e falou, cara, não ia ser bom que o Juca habitasse na mesma época que Moisés. Não ia ser bom que o Juca estivesse ali com Elias e Eliseu. Não ia ser bom que o Juca estivesse ali quando Jesus veio em carne, não. Quando Deus olhou para mim e para a tua vida, Ele falou, ei, o Igor vai ser uma resposta em 2018 para o clamor da geração dele. Eu vou te colocar nessa época, nesse tipo de sociedade, nessa sociedade virtual, em todas as características que nós temos. Deus olhou para cada um de nós aqui nessa sala e falou, essa é a melhor época da tua vida para você existir. Então Deus não errou quando planejou a gente. Deus não errou no ano que a gente nasceu, na família que a gente nasceu. Deus, Ele nos posicionou propositalmente, porque eu e você somos uma resposta dos céus. Nós somos uma resposta para essa geração hoje que Moisés não poderia ser. Nós somos uma resposta. Se Deus colocasse Eliseu aqui, talvez não fosse a mesma resposta que eu e você podemos dar. Então Deus, quando olha para a tua vida, Ele está dizendo, você é uma resposta dos céus para a tua geração. E como você se posiciona em respeito disso? Deixa a minha geração ser resposta.
deixa eles gemendo, deixa eles clamando, deixa eles buscando direção, deixa eles buscando qualquer coisa. Então, se Deus colocou numa geração que é de aparência, é porque Ele viu em você a capacidade de ser real. Se Deus colocou numa geração que é distante um dos outros, desconectada por causa das redes sociais, da internet, é porque Ele acredita que você pode ser próximo das pessoas, que você pode levar a vida dele. Se Deus colocou numa geração que não sabe a sua identidade, é porque Ele sabe que você é uma resposta para a identidade. Se Deus colocou numa geração cheia de depressão, cheia de ansiedade, é porque Ele sabe que você carrega uma resposta dentro de você. Amém? Amém. Então o Espírito Santo de Deus não errou a nos posicionar, a nos colocar nesse lugar. Eu e você carregamos a resposta que a nossa geração precisa, que as pessoas do nosso trabalho, da nossa faculdade, da nossa família precisam. Então Deus não errou ao nos posicionar no Rio de Janeiro. Nossa, por que eu não nasci nos Estados Unidos? Por que eu não nasci em Dubai? Por que eu não nasci em qualquer lugar? Deus queria que você nascesse no Brasil, no Rio de Janeiro, porque é aqui onde você vai ser uma resposta para as pessoas dessa terra. Então a gente precisa saber disso, porque não é à toa. Não é à toa. Começa ainda a ver quais são as questões da minha geração. Quais são os nossos problemas. Nossos problemas hoje, por exemplo, não é mais um jovem ir para a igreja. A gente não tem problema com isso. A questão é, o jovem vai para a igreja, o adulto vai para a igreja, e ele vai viver firme a palavra de Deus, ele vai ter temor ao Senhor, ele vai caminhar com Deus. Se eu estiver tentando responder a pergunta de como é que eu vou levar a gente para a igreja, como é que eu, né? Da época que as igrejas eram só ternão, pá, a música não era boa. Não é essa mais a questão. Hoje os nossos templos são bonitos, os nossos louvores são legais, são atraentes, a nossa música é boa. Esse não é mais o ponto. O ponto agora é, a questão é, tu não tem que ser uma resposta para isso, tu tem que ser a resposta de, cara, como eu vou influenciar uma geração a caminhar na verdade de Deus, a não só ter uma experiência, não só ser visitado, mas ser habitação de Deus. Você tem que ficar ligado para quais são as questões da nossa geração: ansiedade, depressão, aparência, identidade, distâncias uns dos outros. Distâncias até na igreja, distância de pessoas que querem viver, cara, com Deus em casa, com Deus na internet. Já parou para pensar que existem coisas em Deus que é impossível você fazer na internet? É impossível você ter comunhão com seu irmão na internet. É impossível você participar da ceia pela internet, com o corpo de Cristo tomando cálice e bebendo. É impossível você ser batizado pela internet. Então o corpo de Cristo tem coisas que a internet não consegue tomar nele. É impossível congregar pela internet. Então o que Deus está falando é, existem muitas questões na nossa geração que está com um eco, que está um vazio de vozes como resposta. E é aí que você precisa se perguntar, de quais perguntas eu sou resposta? Você também não é resposta para todas as perguntas não, tá? Você não é o supra-sumo, a coisa mais linda do universo, mas eu tenho certeza que dentro de você, Deus vai habilitar o Espírito Santo para te capacitar, para você ser resposta de algumas perguntas da nossa geração, amém? Para você, cara, poder mostrar algo de Deus. Mais do que isso, nós também somos às vezes respostas que Deus dá, que Deus usa para aqueles que saíram da sua posição, para aqueles que abandonaram aquilo que Deus queria fazer, para aqueles que se corromperam. Você pega na história da Bíblia, né? Você vê vários exemplos disso. O sacerdote Eli era um sumo sacerdote, a família dele ia ser a linhagem, os filhos dele, Ofni, Finéias, e aí os filhos dele. Era para eles serem sumos sacerdotes para sempre. Só que aí chega uma época que Deus vê que eles se corromperam tanto que ele fala assim, Eli, o sacerdócio vai sair da tua família, agora vai para a família de Samuel. E aí Deus troca. Igreja, eu e você somos particulares, somos preciosos, somos individuais para Deus. Nós somos amados, queridos, cara, desejados por Deus. Mas uma vez que a gente sai do posicionamento que Ele tem para nós, a obra de Deus não para. O sopro de Deus não para. Quando Eli falou, eu não quero mais nada com Deus, ficou cego, ficou distante da presença, Deus foi e posicionou Samuel. Falou, então, cara, as coisas vão acontecer de outro jeito. Talvez não seja com a mesma graça, talvez não seja com a mesma unção, com a mesma alegria do que Deus queria derramar na tua vida. Da maneira que você ia fazer, só você poderia fazer, isso é verdade. Nesse ponto você é insubstituível. Mas se um dia você abandonar as coisas de Deus, se um dia você chutar o balde, se um dia você falar, não quero mais nada, essa graça que estava sobre a tua vida, Deus vai soprar sobre outra pessoa. Amém?
Então isso aconteceu com Eli, com Samuel. Eli se disposicionou, Samuel se posicionou para estar debaixo da graça de Deus. Isso aconteceu com Judas, que, cara, era um dos apóstolos, saiu da graça que estava sobre ele, foi substituído por Matias, um apóstolo que veio depois dele. Saul, né? A gente vê Deus unge um rei em Israel, que era Saul, mas porque ele não obedeceu, porque ele não foi fiel, porque ele se disposicionou, porque ele saiu debaixo da nuvem de glória, Deus falou assim: Saul, se você tivesse obedecido, a sua geração seria abençoada, mas agora vai ser esquecida. Eu achei um homem segundo o meu coração, Davi, o filho de Jessé, o pastor esquecido mesmo pelo seu pai. Então, igreja, Saul era alguém carismático, era alguém alto, forte, poderoso, um rei, cara, que tinha tudo para dar certo. Mas, se nós não nos posicionarmos em Deus, a graça vai para outro lugar. Você é único, você é exclusivo, é verdade, cara. Da maneira que você ia fazer, só você poderia fazer. Mas a obra de Deus não para por causa de você. Você não é tão importante assim. Amém? Então, acorda, se posiciona, porque você é uma resposta de Deus, mas você não pode ser uma resposta errada de Deus. Todos nós vamos ser uma resposta para algo, mas a questão é, tem gente que dá a resposta errada e tem gente que dá a resposta certa. Jesus falou assim: se vocês não clamarem, as pedras clamarão por vocês. Então, longe de nós, na nossa geração, as pessoas não terem respostas, as pessoas estarem cheias de dúvidas, cheias de temores, cheias de medo e não ouvirem uma resposta. Jesus falou: se vocês não clamarem, se vocês não fizerem nada, se vocês não se posicionarem, as pedras vão clamar por vocês. Então, que na nossa geração não, amém? Que as pedras não clamem, que nada disso precisa acontecer, que Deus nos ache posicionado. Que Deus nos ache no lugar onde Ele nos enviou, no lugar onde Ele nos colocou. Eu falei isso quarta-feira. Imagina isso quando Davi foi ungido. O profeta Samuel vai na casa dele, Bruninho. Lá os pais, os filhos, a galera assim. O profeta vem com óleo, unge ele. Ei, momove, xerecando manai. Pum, rodopia, pula, maior presença de Deus maravilhosa no domingo na casa dele. Na segunda-feira, onde ele está? No meio das ovelhas. Sozinho de novo, ninguém do lado dele. Caramba, eu não fui ungido ontem, nada mudou. Caramba, eu ia ser uma resposta porque Saul caiu, agora eu ia ser o rei de Israel. Será que está acontecendo? E as ovelhas lá, bé, bé, bé. Fala, Davi, abre o coração, bé. Conversando com ele, a única conversa, os únicos amigos dele. Mas a igreja, Davi se posicionou. Davi entendeu, cara, Saul perdeu a graça de Deus, Deus me ungiu, Deus colocou algo dentro de mim, e ali ele foi desenvolvendo essa resposta que ele ia ser. No momento que precisou, no momento da batalha que todo mundo estava com medo de enfrentar Golias, Davi se apresenta, ele fala: eu enfrento ele, já matei um leão, já matei um urso. O Saul tenta dar sua armadura para ele e fala: com isso não dá, eu não sou a resposta que você é, eu preciso ser minha própria resposta, eu sei o que Deus está fazendo dentro de mim. Ele vai de maneira sobrenatural, pega uma pedra com uma funda e derruba um gigante que era um guerreiro enorme que meteu medo em todo o povo de Israel. Qual é a questão aqui? No momento certo você vai ser a resposta certa de Deus para alguma necessidade dos céus. Só que até lá se posicione. Até lá, deixe Deus trabalhar dentro de você. Até lá, aprenda o que você é nele. Até lá, se posicione no meio da solidão, no meio das ovelhas, no meio de ninguém, da maneira que Deus quiser na tua vida. Mas quando os céus precisarem de uma resposta, que eles olhem pra gente, que o céu olhe pra tua vida e fale: ei, é ele, é ela. Posso enviar, posso mandar, posso contar com ele. Está se posicionando. Amém, igreja? Amém. Então nós somos respostas também para aqueles que saíram das suas posições, infelizmente. Quanta gente eu conheci na minha caminhada com Deus. Hoje eu lidero a galera há mó tempão, Deus tem feito coisas maravilhosas. Mas quanta gente eu não conheci mais talentosa do que eu, mais bonita do que eu, mais cheirosa, com mais dinheiro, com mais capacidade, com mais conhecimento da Bíblia, da palavra, com mais anos de igreja. Mas por que eu estou aqui? Porque quando Deus perguntou: ei, a quem eu vou enviar? Eu falei: eis-me aqui, Senhor. E aí permaneci, aí já fui resposta para várias coisas, mas ainda vou ser para muitas mais. Então a questão não é quão bom você é, o quanto você sabe, é o quanto você se entrega, é o quanto você se abre. É quando Deus chamar, se Ele vai ver você falando: eis-me aqui. Então tem muita gente que recebeu graça, favor de Deus, mas isso passou sobre ele. Que não seja sobre nós, que não seja sobre aquilo que Deus quer fazer.
Eu e você somos a resposta de oração de muitos pais e muitas mães. Quando nós levamos alguém para Jesus, você nem sabe, mas quantas pessoas oraram por aquela pessoa e falaram: caramba, Deus, levanta alguém para falar com ele. Pai, em nome de Jesus, que o Afonso, quando estiver lá no Rio de Janeiro, que, meu Deus, aquela perdição, aquela praia, que alguém possa levar ele mais e mais para os teus caminhos. Então eu e você somos orações de pais e mães, somos orações das gerações passadas que clamavam: Deus, levanta uma geração de avivamento. Pai, levanta um povo que te ama. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa levantar jovens, Senhor. Quantas senhoras do coque já não dobraram seu joelho e oraram: Pai, que o Senhor possa levantar jovens cheios do Espírito, que te amam, que te temem. Eu e você somos a resposta dessas orações. Então você não é um acidente, você não é um número, você não é um acaso, você não é só mais uma pessoa, você não é só mais um frequentador de igreja, você não é só mais um que entendeu que Jesus te ama. Você é uma resposta dos céus para a nossa geração, você é uma resposta de Deus para o próprio Jesus, você é uma resposta de Deus para a nossa sociedade. Amém, igreja? Amém. Quantos pais e mães estão orando agora: Deus, que alguém alcance os meus filhos, Deus, que alguém toque eles, que alguém apresente o Evangelho para eles? Sou eu, sou você. Sou eu e você. Quantos pais e mães estão pedindo: Deus, que alguém ajude os meus filhos a caminharem no caminho do Senhor? É você. Quanta gente não está orando: Deus, que o Senhor levante médicos, profissionais que te temam, que te amam? É você. Quantas pessoas estão olhando: Pai, levanta missionários em todos os lugares, nos seus campos de trabalho, Deus, na sua faculdade, na sua escola? É você essa resposta. Igreja, às vezes você vai ser a resposta da tua própria oração. Quantas vezes eu já não orei: Pai, em nome de Jesus, levanta um povo, Senhor, levanta uma galera que te ama, e Deus falou: faz parte dessa resposta, se prontifica, se entrega para isso. Quantas vezes eu não orei por coisas que eu vivo hoje lá atrás, e Deus me faz resposta para mim mesmo. Então cuidado, às vezes até com as suas orações, aquilo que você pede, e se Deus te fizer a resposta das suas próprias orações. Então, gente, a gente não é como Satanás tenta botar por aí, que você é mais um, que você é qualquer coisa. Deus nos ama da mesma maneira que Ele ama Cristo Jesus. Nós somos a resposta dos céus. Só que tem algo muito engraçado: antes de Deus te fazer uma resposta, Ele pode te fazer ser uma pergunta. De repente, antes de você ser uma resposta para a ansiedade e para a depressão das pessoas, você passou por algum tipo de ansiedade e depressão. Então, antes de você ser a resposta para o sofrimento dos outros, muitas vezes você sofreu no teu deserto sozinho. Amém, igreja? Amém. Quantas pessoas precisam de respostas que só a experiência pode dar? Existem coisas que a gente vai passar: Deus, por que eu estou passando por isso? Não sei, filha. Não posso te revelar agora. Não dá para te falar o porquê, mas eu vou te falar o pra quê. É para você ser uma resposta para as pessoas passarem pela mesma coisa. A Bíblia fala que Jesus, Ele pode interceder por nós de maneira excelente, porque foi testado nas mesmas tentações que eu e você, sofreu as mesmas dores e padeceu das mesmas dificuldades que eu e você. Então, quando Ele ora por mim e por você, não é um estranho falando: caramba, cuida do Israel, ele deve estar com umas tentações loucas. Não, Jesus passou pelas mesmas. Então Ele pode falar: Pai, eu sei como é sentir essa tentação, eu sei como é sentir essa dor. Renova o espírito dele, renova a alma dele, coloca pessoas ao redor dele, traz alegria no coração dele de novo. É isso que Jesus faz, igreja. Então talvez você pode estar num momento não muito bom da tua vida. De repente é a hora que Deus está te fazendo uma pergunta. De repente é a hora que Deus está te colocando ali no meio para você entender os questionamentos. De repente é a hora que Deus está te moendo, está te pressionando para gerar em você o melhor óleo, a melhor unção. Então não fique desesperado nesses momentos. Só pergunta: Deus, o que você quer fazer? Como exemplo, Moisés foi uma resposta ao clamor dos israelitas. A opressão egípcia era tão forte que a Bíblia fala que o clamor deles subiu ao céu. E depois de que José morreu, passaram 400 anos e o clamor dos israelitas subiu ao céu. De tanta opressão, Moisés foi a resposta de Deus ao clamor dele. Se você ler o livro de Juízes, a Bíblia mostra assim: o povo era cair, da sua vida com Deus, e era escravizado, era subjugado pelos filisteus e outros povos, e sofriam muito. E aí, porque eles estavam sofrendo, eles clamavam, e aí Deus levantava um juiz e trazia uma época de paz.
Foi assim que Gideão, Débora, Sansão e muitos outros, Jefté. Então se você ler o livro de Juízes depois, preste atenção nele. Então toda vez que Deus levanta alguém, de repente você nem sabe, você acha, Deus quer me usar. Não, você... Eu falei de algumas perguntas, existem algumas perguntas que ficam na garganta que os céus fizeram pra gente. Se você conseguir responder essas perguntas, fica mais fácil de você ser uma resposta para o mundo. No Evangelho de Lucas, um dia chegam para Jesus e falam: Jesus, estão dizendo que você é um profeta, que você é Elias, que você é Eliseu, que você, cara, é o profeta que tinha que vir. Aí Jesus fala: beleza, mas quem vocês dizem que eu sou? Então, antes de sermos uma resposta para alguém, Jesus nos faz uma pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Que tipo de Deus vocês acham que eu sou? Com quem eu me pareço para vocês? Qual a revelação que você tem de mim? Se o Deus que você conhece, você fala: Jesus, você é aquele que dá dinheiro, você é aquele que prospera, é a única coisa que você pode dar para as pessoas. Jesus, você é aquele que cura, então a única coisa que você pode dar para as pessoas é cura, nada mais. Quando Jesus pergunta assim: ei, para vocês, quem eu sou? Ele está falando: você precisa de revelação, você precisa entender quem eu sou, você precisa me conhecer, porque aí eu vou começar a fazer de você uma resposta. Já parou para pensar que João Batista e Jesus ficaram 30 anos no anonimato, 30 anos sem fazer nada, carregando a glória de Deus? Por quê? Porque Deus estava falando assim, ensinando a eles: vocês precisam saber quem eu sou, para quando as coisas vierem você se lembrar: eu sei quem é meu Deus, eu sei de quem é essa voz, eu sei de quem é essa outra voz, e essa não é do meu Deus. Então, igreja, a primeira coisa que precisamos entender e descobrir é essa revelação de quem Jesus é. Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você precisa ter a sua revelação de Deus, você precisa conhecer Ele, você precisa ler a tua palavra. Você quer que o teu ano de 2019 seja maravilhoso? Quem é que quer isso? Todo mundo, amém? Cara, lê a tua Bíblia, destrói ela de buscar Deus. Fala: Deus, eu preciso aprender o que você quer, eu preciso aprender quem você é. Quando me perguntarem quem é o teu Deus, eu vou saber falar quem você é. Isso aqui transforma a nossa vida. E muitos de nós perecem, a Bíblia bem fala: o povo perece porque lhe falta conhecimento da palavra. A gente às vezes é muito fraco porque nos falta pão. A gente ama o vinho, ama a presença, mas você precisa sentar no teu quarto, na tua sala, no teu banheiro, no teu BRT, em qualquer lugar, e ler a palavra, porque é isso que vai te fazer uma resposta. Amém, igreja? A palavra de Deus é verdade. Então nós podemos ter uma resposta sem conhecer a palavra, mas vamos ter uma resposta qualquer. Deus, Ele quer nos fazer uma resposta da verdade, baseados e pautados na verdade. Então, primeira coisa, para ser uma boa resposta, você precisa de revelação. Segunda coisa, você precisa de posicionamento. Quando Adão e Eva pecam, eles se escondem de Deus, e Deus pergunta: Adão e Eva, onde vocês estão? Quando Elias derrota os profetas no Monte Carmelo e Jezabel o ameaça, ele foge para um outro monte, se esconde dentro de uma caverna, e Deus pergunta: Elias, o que você está fazendo aí? Então, ser uma resposta não é só também conhecê-lo, porque Elias o conhecia, Adão e Eva também o conhecia. Muita gente conhecia o Senhor, Judas o conhecia. Mas ser uma resposta é ter revelação e se posicionar a partir dessa revelação. Ele chegou a Adão e Eva: onde vocês estão? Deus, a gente conhecia, mas a gente saiu da nossa posição, a gente se escondeu. Elias, você acabou de derrotar 450 profetas de Baal. O que você está fazendo numa caverna? Deus, eu não gosto mais da minha vida. Quem me dera se o Senhor tirasse a minha vida. Ei! Então, revelação. Depois disso, posicionamento. Deus está te perguntando aqui: o que você está fazendo nesse lugar? É o lugar certo da vontade de Deus? Você está indo e Deus nem te falou nada, Deus nem te enviou, você está indo. Então, se há revelação na tua vida, se há posicionamento, aí Deus pode te fazer uma resposta. No livro de Isaías, capítulo 6, o Senhor vê a nação de Israel e Ele fala numa conferência com os anjos, com os céus, Ele pergunta: a quem enviarei? Quem irá por nós? E aí o profeta que tinha sido tocado com brasas do altar, tinha recebido revelação, estava ali. Ele tinha recebido revelação, brasas no altar. Ele estava posicionado no lugar certo, diante do trono. E aí quando Deus pergunta: a quem enviarei? Ele fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Então Deus quer te preparar para que você seja um envio dele para a nossa sociedade, para a nossa geração. Deus quer fazer de você uma resposta dos céus para os homens, para que quando os homens falarem: Senhor, a gente clamou, mas e aí? Quando os homens estiverem entrando no inferno, né? Tem um pregador que fala isso, esqueci o nome dele, maravilhoso, antigo. Ele fala assim, que as pessoas possam ir para o inferno, mas que seja por cima dos nossos corpos, com a gente segurando nas pernas dela, anunciando o evangelho e falando que o quanto que Deus as amava. Então no dia do julgamento, a Bíblia fala que todos os homens serão inculpáveis. Essa é a figura de Deus. Que a nossa geração não possa dar uma desculpa para Deus e falar: Deus, eu não tive uma resposta na minha geração. Ah, Deus, na minha geração, sabe por que eu estou aqui, Deus? Porque não houve uma resposta dos céus. As minhas atitudes, Deus, eram a minha entrega à pornografia, a minha entrega ao pecado, a minha entrega à mentira, era um clamor velado, era um gemido falando: ei, alguém por favor faz alguma coisa. E se esses homens não tivessem nenhuma resposta de Deus, eles seriam desculpáveis. Mas Deus fala que os homens no juízo final serão culpados, serão julgados por aquilo que eles fizeram. Só que eu e você somos a resposta de Deus, amém? Igreja, a sociedade não está um pouco triste. As pessoas, a figura da Bíblia não é que a criação está com um pouquinho de dor, que caiu, ralou, não. Ela está gemendo, ela está falando: pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa. Pelo amor de Deus, onde estão os filhos? Onde estão aqueles que manifestam a glória do Pai? Onde estão aqueles que Jesus falou que seriam um com Ele como o Pai é com Ele? Onde estão aqueles que Jesus falou que iam ter a mesma glória que Ele tinha? Onde estão aqueles que Jesus disse que seriam amados como o Pai o amava? Sou eu e você, igreja. Então nessa noite, nesse final de ano que a gente está vivendo já no Flame, no ministério, na igreja, eu queria, Deus falou isso comigo: Bruno, você é uma resposta do céu. Sabe quando Satanás vier botar dúvida no teu coração, você fala: cala a boca, eu sou uma resposta do céu. Ah, pode não parecer, eu posso estar meio confuso agora, mas Deus vai me fazer uma resposta para alguém. Ah, eu estou passando por um momento terrível, eu estou perdendo os amigos que eu mais gosto. Deus vai te fazer uma resposta para alguém. Aquilo que Satanás tenta te moer, tenta te quebrar, não é Deus te dar as aflições nem as tentações, é Satanás. Mas quando ele pensa que te venceu, Deus usa isso para algo bom. Quando ele tirou a roupa de Jó, tirou a saúde de Jó, tirou a família, tirou a riqueza, então ele falou: agora esse homem quer, agora ele nega Deus. Mas no final da vida de Jó ele fala assim: antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Igreja, depois quando alguém chegava para Jó: caramba, alguém da minha família morreu, ele fala: 7 pessoas da minha família morreram em um dia, mas eu sei como Deus me levantou dessa, eu sei como Ele me restaurou. Chegava para Jó: Jó, minha empresa quebrou, fali, eu estava correto, estava pagando os impostos, deu tudo errado. Meus gados, minha casa, tudo que eu tinha foi queimado do nada. Mas eu sei de uma coisa: Deus restaurou a minha sorte em dobro, todas as coisas. Ele vai fazer isso na tua vida. O Senhor precisa das suas bocas, o Senhor precisa do seu corpo ativo, sabendo ser a resposta dos céus. Uma vez Jesus olhou para a multidão e a Bíblia fala que Jesus chorou porque era uma multidão sem pastores, que era uma multidão sem resposta, uma multidão sem ninguém para direcionar o caminho. Então quando estava fazendo essa palavra, eu falei: Deus, e aí, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer? Deus falou que queria nos posicionar para ser essa resposta do céu. Cara, você já ouviu milhões de sermões, milhões de cultos você já foi, alguns mais, outros menos. Você já passou muitos meses na igreja, já alguns mais, outros menos, alguns anos, algumas décadas. Mas você é uma resposta de Deus. Nunca deixe Satanás roubar o teu valor. Deus te ama na mesma medida que Ele ama Cristo Jesus. Nunca veja a sua vida como muito pequena quando as coisas não estavam acontecendo nada. Quando Davi estava lá, no meio das ovelhas, aparando o pelo dela, limpando as fezes, guiando elas por uns lugares nada a ver, ele estava guiando elas falando: uma hora eu vou ser uma resposta de Deus. Uma hora Deus vai me usar como uma resposta. Uma hora Deus vai liberar isso que Ele está colocando dentro de mim. Uma hora eu vou ser uma voz profética. Ah, agora ninguém me ouve, agora ninguém me escuta, mas eu sei que Ele está falando comigo, que Ele está produzindo algo aqui dentro. Meu Deus, quantas dúvidas, quantas perguntas, parece que eu estou num turbilhão, parece que nada vai acontecer, mas dentro de tudo isso, Deus vai te fazer uma resposta. Deus vai te fazer uma resposta. Deus vai te fazer uma resposta. Como profeta de Deus, eu quero
declarar: Deus vai te fazer uma resposta para o nosso tempo. Deus vai te fazer uma resposta dos céus para o clamor da nossa geração. Deus vai te fazer uma resposta dos céus para as dores da nossa geração. Deus vai te fazer uma resposta dos céus para os prantos, para o gemido da criação. Deus está te preparando, Deus está te limpando, Deus está te moldando para te fazer uma resposta dos céus. Xaracaterebiadaralará. Lucatarabashurebiadará. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Eu ouço Deus falando: você não é mais um número, você não é um acidente, a sua vida não está fora do lugar. Eu estou trabalhando dentro de você, eu vou te fazer uma resposta. Deus quer nos fazer uma resposta com conteúdo. Nós não seremos respostas simplistas para as dores, para as aflições que são, cara, gigantes da nossa sociedade, não. Deus vai fazer de nós uma resposta que engloba tudo. Deus vai fazer de nós uma resposta certeira. Deus vai fazer de nós aqueles que caminham na verdade e vivem por essa verdade. Nós somos a resposta de Deus para aqueles que voltaram atrás, para aqueles que o negaram, para aqueles que o abandonaram. Tudo aquilo que muita gente que era para ser usada, que a unção estava sobre eles, que a glória estava sobre eles e deixaram para trás. Que a nossa geração possa falar: o que eles não quiseram, a gente quer. Pai, o que eles não quiseram, a gente quer. Nós somos o improvável de Deus. Nós somos aqueles que tinham tudo para dar errado, mas Deus olhou para nós e falou: eu vou fazer de você uma resposta para a tua geração. Eu vou fazer de você uma resposta para o teu tempo. Então Deus não quer que você só vá a cultos. Deus não quer que você ande e deixe a vida te levar. Deus, Ele quer que você esteja na revelação, posicionado para poder ser enviado. Davi falou assim: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Mas antes dele ser essa resposta, antes dele nos ensinar isso, igreja, ele caminhou pelo vale da sombra da morte. Não foi uma revelação sobrenatural, ele estava ali num vale cheio de morte. E ele falou: caramba, que dúvida, o que eu vou falar quando as pessoas passarem por esse momento? Ah, Deus está comigo, a sombra do Onipotente está sobre mim, Ele me protege. Então, essa é a resposta. Deus está conosco mesmo no vale da sombra da morte.